Olá, turma, sejam bem-vindos. Esse é o vídeo tutorial sobre como fazer a programação de atraso de transporte em um sistema não linear usando a biblioteca Python Control. Bom, vamos contextualizar aqui sobre o que nós vamos tratar. Então, o objetivo é fazer a programação em Python de sistemas não lineares com atraso de transporte, ok? Bom, qual é o sistema que eu estou utilizando na programação como exemplo? Eu estou utilizando um sistema de tanques acoplados que funciona basicamente: a água cai em um tanque, desse tanque a água, eles são interconectados, então vai dar a vazão, vem para o segundo tanque, que é o tanque H1 na verdade, e você controla essa altura H1 aqui, então você controla o nível, a coluna de água do tanque 1, a água chegando pelo tanque 2. Esse sistema de tanques está disponível lá no laboratório 315 e possui a dinâmica, tá certo? Descrita por essas equações diferenciais. Então, é a vazão de entrada do tanque 1 menos a vazão de saída desse tanque sob a área de seção transversal. Isso e já a dinâmica para o tanque 2 é a vazão de entrada da bomba menos a vazão de saída dividido pela área de seção transversal. Lembrando que a saída desse sistema aí é a altura a coluna de líquido no tanque 1. Então, você tem ali que Qin, né, que é a vazão de entrada da bomba, ela é uma expressão dada por essa relação matemática, que é a vazão de entrada em centímetros cúbicos por segundo. A vazão entre os dois tanques é dada por essa relação matemática. E a vazão de saída do tanque 1 é dada por essa relação matemática, por essa expressão matemática. O sinal de controle lá no sistema do laboratório, ele é sempre controlado entre o intervalo entre 0 e 100%. Então, o mínimo que você vai jogar é 0 e o máximo que você pode jogar é 100%. E lembrando que cada tanque lá suporta no máximo 70 centímetros de coluna de água. Mais do que isso, o sistema transborda. Bom, então, já que o objetivo é estar fazendo a inclusão de atraso nesse sistema, para se fazer esse atraso, devemos estar utilizando aí uma aproximação para fazer a inclusão do atraso na biblioteca. Como já dito anteriormente, né, no guia de prática, para tal a gente vai estar utilizando a aproximação do atraso por padê, que apesar de ter toda uma definição, uma formulação matemática, quando você vai implementar isso usando a biblioteca Python Control Systems, basta dar o comando control.padê e informar nesse comando qual é o atraso, aqui o atraso em segundos, e qual é a ordem da função de transferência que vai descrever esse atraso. Então, só essas duas informações. Ao executar esse comando, ele te retorna, então, o numerador e o denominador da função de transferência, que aproxima a dinâmica desse atraso aí por padê, tá certo? Então, o n ali, apesar de eu ter usado essa variável n, ela é uma variável que traz tanto os coeficientes do numerador quanto os coeficientes do denominador. Bom, diagrama de malha aberta do sistema com atraso. Basta colocar um sistema em série com o outro. Então, o que eu estou falando? Eu tenho o meu sinal de entrada aqui do sistema, que é o UDK. Esse sistema UDK, ele entra na função, tá, de transferência do atraso, que é aquele resultado que a gente obteve pela função de padê. Esse sistema, então, o atraso, então, ele vai atrasar para mim um sinal de entrada por uma constante qualquer lá, tal, que eu chamei aqui, que tal eu estou considerando aqui nesse caso como sendo o atraso, e isso, então, vai para a dinâmica do sistema que a gente tem lá, seja ele linear, seja ele não linear, para o sistema de equações diferenciais. O que a gente vai ver uma vez que a gente incluiu o atraso? Vai ver que o sistema demora aproximadamente aquilo que a gente está dependendo. Lembrando, é uma aproximação. Então, esse atraso pode durar um pouco menos ou ele pode durar um pouco mais do que aquilo que a gente desejava. Então, a gente faz uns ajustes aí para que o sistema resolva esses problemas de aproximação. Então,
Vamos embora lá para o código, ver como que isso vai ficar no código Python. Bom, primeira coisa, importar então as bibliotecas. Estou importando a biblioteca NumPy, a Matplotlib e a biblioteca Control. NumPy para trabalhar com os arrays, Matplotlib para plotar os gráficos e Control é a biblioteca de simulação que a gente está utilizando aqui no curso. Fecho todas as janelas aqui de gráficos, ok, isso já não é normal. Não vou fazer esse passo a passo porque eu já fiz um vídeo tutorial sobre como implementar essas equações diferenciais usando a biblioteca. Então aqui está a função update e aqui está a função output para aquele sistema de tanques acoplados, tá? Em que eu estou saindo sempre com os estados do sistema. Então, estou saindo com a coluna de água, né? Como se eu estivesse medindo a coluna de água do tanque 2, a coluna de água do tanque 1. Bom, o comando, né? No linear IO System, esse comando também nós já fizemos uso dele. E nesse sistema em específico, nesse comando, o que a gente está fazendo? Eu crio, nada mais, nada menos, esse bloco de comando aqui, onde está a derivada, tá? Onde estão as equações diferenciais do sistema, onde está a descrição da dinâmica do sistema. Então, no linear IO System, ele está criando para mim aquele bloco. Lembrando, eu estou passando as funções de update, estou passando a função output, estou falando o número de estados, que nesse caso é H1 e H2, então eu tenho 2 estados. Estou falando que esse bloco, ele chama para mim tanque. Estou definindo como entrada desse bloco a variável U e como output H1 e H2, que são os meus estados. Então, eu criei o tanque. Eu posso definir parâmetros de simulação, como tempo de simulação, criar o tempo total de simulação, criar o vetor de tempo, criar o vetor do meu sinal de entrada. No caso aqui, eu criei um vetor para o sinal de entrada e na linha de baixo eu alterei. Para quê? Para produzir um degrau. Então, eu utilizo os primeiros 4.000 segundos para os meus tanques estabelecerem no ponto de operação e no instante 4.000 segundos eu dou então um degrau. Então, eu estou levando o sistema inicialmente para o ponto de operação, na sequência eu aplico o degrau. A referência é a altura, né? Então, H1 em 30 centímetros. E a referência 2 é calculada aqui através das equações diferenciais. Do mesmo modo, eu defino uma condição inicial para H1, uma condição inicial para H2. Observem, nessa parte da simulação, o meu sistema ele não está partindo do tanque vazio. É como se eu já tivesse certa quantidade de água dentro dos tanques. Feito isso, até então nenhuma novidade, eu uso o comando input output response para fazer a simulação desse bloco em que está simplesmente a dinâmica do sistema. O que eu quero verificar? Verificar que eu tenho, né, a dinâmica esperada para aquelas equações diferenciais, ver se isso bate ou não bate com o problema qual eu estou tratando. Até esse primeiro momento, não fiz aqui a inclusão do sistema do atraso de transporte no sistema. Então, ao simular esse sistema, obtemos como resposta esse gráfico da figura 1, que é exatamente o que acabou de ser discutido. O sistema sai de uma condição inicial, estabiliza no ponto de operação que eu quero, que é o H30, tá? Então, aqui está o H1. E no instante 4.000 segundos, eu entro com um degrau. Então, eu tinha um sinal de controle em torno do ponto de operação desejado, que era 30 centímetros, e dei um degrau aqui. E eu vejo, então, a resposta do meu sistema, que ele saiu de 30 e foi para quase 40 centímetros aqui, com esse degrau dado aqui, que foi um degrau de 15%, tá? No sinal de controle ali. Bom, então, ok. Sei que meu sistema está funcionando, a simulação do sistema sem atraso está ok. Vamos deixar isso quieto e vamos fazer então agora a inclusão do atraso. Como fazer a inclusão do atraso? Primeiro, vou determinar a ordem da minha função de transferência. Qual é a ordem que eu vou adotar para aproximar
o atraso. No caso, aleatoriamente, eu escolhi uma função de transferência de ordem 10, tá? Estou informando, chamei a função PADE, tá? E estou informando que nós temos um atraso de 20 segundos. Então, consequentemente, quando essa linha de comando for executada, eu obtenho, então, o numerador e o denominador da função de transferência. Uma vez que eu tenho esse numerador e denominador, eu posso obter em si a função de transferência no espaço S, né, no espaço da frequência. Então, eu simplesmente estou criando a função de transferência através do comando transfer function, em que, então, eu informo o numerador e o denominador. Para quem trabalhou com o MATLAB, essa função aqui é o TF lá do MATLAB. Então, ela pega um numerador e um denominador e vai transformar isso na função de transferência do sistema. Pedi para imprimir só para eu ver. Como eu já simulei o código, a gente tem aqui a função de transferência do sistema. Um sistema, uma função de transferência de 10ª ordem. Tá aqui os 10 termos, né, os 11 termos que eu tenho no numerador e os 11 termos que eu tenho no denominador. Lembrando que é do S10 até o termo independente que não tem S. Bom, visto isso, vamos para a próxima etapa. Bom, então uma vez que a função de transferência já foi executada, foi calculada, e eu estou chamando essa função de transferência agora como GD, o meu objetivo, tá certo? É fazer a inclusão dessa função de transferência em um bloco. A gente tem que observar o seguinte, a biblioteca Python Control, ela precisa, quando ela vai estar simulando sistemas lineares, funções lineares com funções não lineares, ela trabalha no sistema utilizando sistemas descritos em espaços de estado. Então, eu preciso de reescrever essa função de transferência em espaço de estados. Para tal, o comando é esse comando de conversão, tá? Em que eu uso TF to IO input e output aqui, né? Então, ele vai transformar isso para mim em um sistema de espaço de estados com entrada e saída. Quando você faz essa conversão, a biblioteca Python Control consegue interpretar, tá certo? Que você está com um sistema de entrada e saída. Se eu estou com um sistema de entrada e saída, eu estou nesse comando, na linha 111, criando o bloco da função de transferência para a aproximação do atraso, tá? Então, eu estou dando nome a esse bloco chama atraso, ele tem como entrada U e tem como saída Y, tá? Então, esses são os argumentos que eu estou criando. Então, agora, eu já tenho, voltando no diagrama, esse bloco que eu chamei de tanque, com entrada U e saída H1 e H2, e tenho agora esse bloco que eu chamei ele de atraso, com entrada U e saída Y, tá? Observe o seguinte, os nomes dos blocos, entrada, saída, podem ser iguais, mas eles serão diferenciados, porque aqui você tem atraso, ponto U, então é a entrada do bloco atraso. E aqui você tem, por exemplo, tanque.U, que é a entrada desse bloco aqui, que o bloco chama tanque, e você está pegando o parâmetro U dele ali, no caso, que a gente está considerando aqui como entrada. Bom, já que eu tenho os blocos, agora o que eu preciso fazer? A conexão entre esses blocos. Para fazer a conexão entre os blocos, o comando a ser utilizado é esse comando interconnect system. Então, é aqui que nós vamos estar fazendo. E eu estou criando um objeto aqui, malha aberta. Esse objeto malha aberta, eu também dei nome, é como se eu estivesse agora criando um blocão. E esse blocão eu chamei ele de malha aberta. Bom, o que eu vou conectar? Quais são os blocos que eu vou conectar? Eu vou conectar o bloco que contém um atraso ao bloco que contém a dinâmica do tanque. Então, eu estou conectando os dois sistemas que foram criados anteriormente. O bloco de atraso, mais o bloco com a dinâmica, com as equações diferenciais não lineares do sistema de tanques acoplados. Como que eu vou conectar esses caras?
A conexão, gente, ela sempre é dada, tá? Eu vou até escrever uma linha aqui para que vocês entendam. Você terá um tuple e você sempre coloca a entrada do bloco que você deseja conectado à saída de um outro bloco. Então, você sempre vai ter entrada e saída. Então, para ficar mais fácil, mais simples, vamos voltar aqui na imagem. Vamos começar por esse bloco aqui. A entrada, tá certo? Do bloco tanque, que é onde está a equação diferencial não linear, a entrada, ou seja, tanque U, ela está conectada a quem? A saída do bloco atraso, que foi o nome que eu dei para essa função de transferência. Então, se vocês olharem aqui, eu liguei tanque U, que é a entrada desse bloco onde está a dinâmica do sistema, conectado à saída do bloco de atraso. Então, eu fiz essa linha, que seria ele conectando aqui o atraso à entrada do sistema. Então, com aquela linha de comando, eu fiz isso. Contudo, tá? Eu não tenho só essa conexão. O meu sistema é em malha aberta. Aqui, nesse bloco atraso, a gente também tem uma entrada. E eu preciso declarar essa entrada. Só que essa entrada, ela está ligada a quem? Ela não está ligada em ninguém. Ela não recebe uma saída. Então, como que eu declaro isso na função, já que eu tenho que declarar sempre entrada e saída dos meus blocos? Eu declaro da seguinte forma. Olha o tuple aqui, ó. É atraso.u, declarei a entrada, mas eu não declarei que ele está conectado a nenhuma saída. Então, ele recebe um valor, mas esse valor não é oriundo, né, de uma saída de um outro bloco, porque eu não fechei a malha ainda, eu estou na malha aberta. Então, vou deletar isso daqui e deixar o meu sistema voltar aqui para onde a gente estava. No caso, aqui em cima. Bom, então tá aí meus atrasos. Tá, no caso, as minhas conexões. A entrada do primeiro bloco, do bloco atraso, que não é conectada a nenhuma saída. A entrada do meu sistema de tanque conectado à saída do bloco atraso. Quem que é a entrada aqui agora desse meu sistema? Agora eu já estou vendo o sistema como um todo. Então agora eu já estou vendo da seta de entrada para a seta de saída. Quem é a entrada e saída do sistema que a gente está tratando? A entrada vai entrar no atraso.u, porque é onde que ele está chegando ali. E a saída, para mim, a lista de saída, é as alturas do tanque. A altura do tanque 1 e a altura do tanque 2. Com essa conexão e essa declaração, o que nós fizemos? Nós acabamos de desenhar esse diagrama de bloco. Então, qualquer sinal de excitação na entrada que eu colocar, ela vai entrar no bloco atraso, usando o label aqui, né, atraso.u, vai percorrer a função de transferência. Essa função de transferência sai usando o label atraso.y, que está conectado à entrada do meu sistema, que é quem? Tanque.u. Executa-se, então, a evolução da equação diferencial do sistema e disponibiliza a saída do sistema. Qual é a saída do sistema? Os dois estados, H1 e H2. Então, tudo isso que eu acabei de falar está descrito entre a linha 117 e a linha 121 no código aqui que será disponibilizado. Bom, vou definir condições iniciais. Condição inicial, agora eu tenho que definir condição inicial para a função de transferência e para o meu sistema. Para simplificar, gente, eu estou considerando que o meu sistema, meus tanques estavam vazios e a função de transferência, a gente sabe que uma função de transferência ela está em torno do ponto de operação. Portanto, a condição inicial para ela é qual? Nula. Então, por isso, eu criei um vetor aqui, que é o x0, para condições iniciais. Esse vetor x0, ele é um vetor de zero. Com que tamanho? A ordem
que eu defini da aproximação da minha função, no meu caso que seria 10, mais 2. Por quê? O meu sistema tem 2 estados. Então, estou definindo condição inicial para a função de transferência, estou definindo condição inicial para o sistema de tanque, que é para condição inicial de H1, condição inicial de H2. Poderia ter começado, setado aqui na mão, alterar esse vetor, as duas últimas posições dele, para ficar com a condição inicial 10 e 20, que foi o que eu utilizei anteriormente? Poderia. Não fiz isso porque eu não quis mesmo. Bom, definido condição inicial, o vetor de tempo, o sinal de entrada é o mesmo que eu apliquei na geração daquele primeiro gráfico. Basta executar novamente o comando input, output, response. Feito isso, eu agora tenho em T2 e Y2 a saída do sistema atrasado. O vetor de tempo, né, e o vetor de resposta aqui que contém H1 e H2. Feito isso, uma vez que a gente simula, o resultado obtido é esse que vocês viram. E quando você dá o zoom, então no primeiro momento, a gente tem uma dinâmica que não condiz com a realidade do sistema, porque eu simplifiquei, não coloquei nenhuma restrição, né, nele. Então, essa primeira parte, os 3.000 primeiros segundos aqui, eu não preciso nem preocupar em analisar, porque me interessa, uma vez que o sistema está no ponto de operação, ver o comportamento dele quando eu proporciono uma entrada degrau. Quando eu vejo isso, posso observar aqui no instante 4.000 segundos que o meu sistema, sim, ele tem um atraso. Comparando um com o outro, você vê que a linha vermelha ela demora a subir em relação à linha azul. Lembrando, é um atraso. Tentei fazer uma aproximação de quanto? De 20 segundos. O meu atraso aqui, com ordem 10, eu estou vendo que ele está dando aqui na faixa de 27, 28 segundos para ele iniciar a responder. Então, como eu disse, é uma aproximação. Se eu aumento a ordem dessa aproximação, eu vou ficando mais próximo de 20 aqui. Em compensação, vou gastando mais recurso computacional e a minha simulação vai ficando mais pesada. Então, avaliem aí, mexam, em vez de colocar um atraso de 20, deixa o sistema já de ordem 10, mas abaixa isso para 15, para que você tenha, então, o atraso ali de 20 segundos, ou mais próximo de 20 segundos, que é o que se deseja. Então, pessoal, aqui é só a metodologia de gráfico, não tem mais nada. Então, qual eram os comandos novos que vocês não tinham utilizado ainda? O Interconnect System, TF2IO, PAD e Transfer Function, que é a escrita da função de transferência. Termino aqui esse vídeo tutorial e desejo a todos aí um bom trabalho. Abraço a todos.